Olá, queridos. Vim aqui fazer mais uma live de perguntas e respostas. Eu tenho recebido algumas perguntas parecidas e senti de trazer aqui as respostas para elas. Quem for chegando, se tiver alguma pergunta, pode ir escrevendo aí, alguma questão sobre relacionamento, sobre olhar sistêmico. Mas eu vim aqui, na verdade, primeiro falar sobre o relacionamento entre irmãos. Eu tenho recebido muitas pessoas perguntando sobre conflitos entre irmãos, brigas, exclusão, várias questões relacionadas aos irmãos e senti de trazer aqui um pouquinho do olhar sistêmico para esse assunto. A primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é a importância do lugar de cada irmão no sistema. Nós todos temos um lugar certo no nosso sistema, inclusive os nossos irmãos. E quando esse lugar não é respeitado, surgem muitos conflitos, muitos, inúmeros, porque é como aquilo da fila, né, do cinema. Se alguém entra na sua frente, na mesma hora você reage mal. Mesmo que a pessoa faça isso por amor ou sem querer, sem entender onde está. Então, isso acontece na ordem dos irmãos. Muitas vezes o irmão mais novo tenta tomar o lugar do mais velho, ou não escuta os mais velhos, ou tenta ocupar o lugar de mãe daqueles outros irmãos. Então, isso é uma das causas mais recorrentes dos conflitos entre irmãos. Mas não é só isso, né? Existem também outras questões que atuam. Então, muitas vezes, um irmão que tem um irmão mais velho, mais novo, um outro irmão que tem um destino difícil, pesado, muitas vezes tem problemas com drogas, com alcoolismo, com alguma questão muito difícil. É difícil olhar para esse irmão porque inconscientemente, muitas vezes, ele se culpa por ter um destino mais leve que o seu outro irmão. Então, é muito comum nesse embate, nesse conflito, esse irmão se afastar, porque justamente por sentir essa culpa, por ter um destino mais leve, ele nem consegue mais olhar para esse irmão que carrega tanto peso. Então essa é uma dinâmica muito comum entre irmãos, problemas de conflitos entre irmãos. Existe também a ausência, né, da contagem nessa ordem dos irmãos não nascidos, dos irmãos de outros pais, de outros relacionamentos, muitas vezes de relacionamentos extraconjugais, que eles nem têm noção de que tem esses irmãos, mas por eles não terem esse lugar preservado no seu sistema, o que acontece com aqueles irmãos? Eles começam de alguma forma a trazer os enredamentos desses que estão excluídos num embate, num conflito, justamente para representá-los. E tudo isso, gente, é feito de forma totalmente inconsciente. Então essas são as dinâmicas mais comuns que atuam nos conflitos entre irmãos. E quem estiver chegando, eu estou fazendo uma live explicando algumas perguntas que chegaram para mim. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aqui ou mandar na caixinha sobre relacionamento, sobre olhar sistêmico, né? Eu senti de vir aqui. Outra pergunta que me fizeram essa semana foi em relação à herança, né? Brigas e disputas por herança. E eu quero dizer que pelo olhar sistêmico, né? Os pais já deram a vida, já deram esse bem maior. E se a gente for lembrar da balança equilibrada, né? Se eu recebi o bem maior, como eu posso equilibrar essa balança com os meus pais se eu não consigo devolver a vida, né, para eles? Eu não consigo dar a vida a eles. Então, como não ficar nessa situação de devedor em relação aos meus pais, com essa balança desequilibrada pesando no nosso relacionamento? Então, é ser muito grato e não ficar esperando nada além disso. Então, quando a gente fala no olhar sistêmico, a gente diz que não existe herança. Claro que no campo jurídico isso existe, mas para que a gente possa realmente sentir essa força toda e nos conectarmos com os nossos pais, nós precisamos ser gratos
por aquilo que nós recebemos deles, sem esperar mais, entendendo que eles deram o que podiam. Então essa disputa por herança só traz peso, enfraquecimento, só traz muito mais enredamentos, talvez até para os nossos filhos e netos, né? Então essa é uma questão que é muito delicada e é preciso olhar com muito respeito, com muito amor, com muita gratidão por tudo aquilo que eles quiserem nos dar, né? E aqui alguém colocou uma pergunta, uma reflexão. Eu sou a mais velha e a minha irmã, agimos iguais, uma com a outra. Às vezes ela me dá conselho, outras sou eu quem dou. Nós optamos por ser mais que irmãs, optamos por ser amigas. Isso é muito bom, mas é importante cada uma saber do seu lugar no sistema. Quem é a mais velha, quem é a mais nova. Isso é fundamental a gente ter essa consciência, mesmo sendo muito amigas. É importante ouvir essa irmã mais velha, respeitar e dar esse lugar de irmã mais velha. Inconscientemente, muitas vezes, numa relação, nós acabamos por negar esse lugar. E isso traz sim muitas consequências sistêmicas. Mas é muito bom ter um relacionamento, como você disse, de amigas que trocam, né? Que são realmente ligadas, desde que cada uma tenha o seu lugar certo. Porque se eu vou para o lugar da outra e vice-versa, eu tomo para mim o peso que é dela, eu carrego os enredamentos que são dela e de alguma forma eu enfraqueço também a minha irmã. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode escrever aqui. Eu estou respondendo algumas que chegaram sobre irmãos, chegaram sobre a questão da herança, de disputas, né? A dificuldade de incluir. Então, como que eu faço? Muitas pessoas perguntam, como eu faço para incluir uma pessoa, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, se eu vivo um relacionamento abusivo, né? Se essa pessoa me faz mal, se é tóxica, sempre vem essa pergunta. E funciona assim. Uma situação é eu estar nessa relação tóxica e cortar, romper, ter raiva, negar o lugar dessa pessoa, negar a importância que ela tem na minha vida, né? E ficar à distância. E outra coisa diferente é eu sim manter a distância necessária, manter a distância saudável, mas incluindo no meu coração e reconhecendo a importância dessa pessoa na minha história. São situações muito diferentes e quem sente a maior diferença somos nós. Porque perceba, se você olha para essa pessoa e você agora diz, sim, você faz parte da minha história, eu aprendi muito com você, eu recebi muito de você e eu vou me manter nessa distância saudável, mas para sempre você estará no seu lugar no meu coração, que é só seu. E em algum momento, se for possível, aí sim nós nos aproximaremos. Isso tem um efeito em você. Isso tem um efeito claro na pessoa e no seu olhar para ela, que ela recebe, que muda, né? Mas tem um efeito em você, é algo se solta, algo que estava ali preso, que estava pesando, se solta e você pode estar nessa distância saudável, mas agora não mais remoendo, não mais vinculada na dor, você pode estar vinculada pelo amor e pelo respeito, mas ainda assim com essa distância, né? E alguém pergunta, né? A Fá Coimbra, como me posicionar com meu irmão após o luto da nossa mãe? Eu sou a mais velha, ele completa 18 anos em breve. Querida, a coisa mais importante é você não assumir o lugar dessa mãe. A gente faz isso por amor, mas se a gente fizer isso, a gente automaticamente está excluindo essa mãe. Então, sim, você pode ajudar a cuidar. Na verdade, ele já é um adulto, né? Você pode ajudar dando a sua opinião, a sua orientação, quando for pedida, né? Mas de um lugar de irmã, de um lugar que respeita o lugar dele e o lugar da sua mãe, trazendo sempre a sua mãe à lembrança e falando o quanto ela é importante, o quanto vocês
tiveram a bênção de ter essa mãe, mas nunca tomando o lugar dela, porque se você toma o lugar dela, você exclui a sua mãe, você fica enfraquecida nesse lugar, porque pode ter certeza que ele irá reagir de uma forma difícil, mais cedo ou mais tarde, porque automaticamente ele sente essa exclusão na alma, que eu não estou falando do consciente, eu estou falando da alma. Ele sente essa exclusão e ele muito provavelmente vai entrar em choque se você realmente estiver nessa posição. Agora, se você estiver no seu lugar de irmã mais velha, aí sim ele pode te amar, te respeitar, e essa relação pode ter muita força para vocês dois nesse luto. E é muito importante vivenciar esse luto. É muito importante, os dois. Cada um da sua forma, né? A perda de uma mãe, a perda de um pai é algo muito doloroso para a alma. É algo que precisa ser vivido. Se a gente sufoca porque a gente quer ser forte, porque a gente não quer chorar, porque a gente quer seguir adiante e não se permite ir fundo nesse luto, a gente segue nele eternamente, a gente não consegue curá-lo. Mas se a gente se permite sentir, chorar o que tem para chorar, lembrar o que tem para lembrar, talvez até no primeiro momento se revoltar, porque faz parte, é um dos estágios do luto sentir essa raiva, para que a gente possa depois sair dele inteiros, com a lembrança, com a saudade que é doce e não mais dolorosa. Aí sim a gente consegue honrar o destino dessa mãe, desse pai, de uma forma em que a gente se curva para esse destino e diz: agora sim eu posso aceitá-lo, eu posso dizer sim para tudo como foi e aprender com tudo isso. Mas se a gente não se permite fazer isso, a gente segue nesse luto, a gente segue não se permitindo ir para a vida, muitas vezes, inclusive, a gente fica desconectado da vida por anos, 10 anos, 15 anos, às vezes uma vida inteira. Então, isso é o que eu sinto de trazer para você, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim. Uma mãe diz que perdeu o filho assassinado há 5 anos e sofre. Sim, querida, é muito difícil perder um filho. Não resta dúvidas de que de uma forma violenta é ainda mais difícil, né? A gente percebe que a família acaba se tornando interligada como uma comunidade de destino com a família dessa pessoa que fez algo, porque ela prejudicou de alguma forma o seu sistema, né? Então, é muito importante vivenciar esse luto, como eu expliquei agora há pouco, né? E se conseguir em algum momento olhar para isso, como eu vou dizer, honrando esse destino, né? Aceitando. É muito difícil aceitar. No primeiro momento a gente briga com Deus, né? A gente não consegue entender por quê. Mas se a gente pode chegar no ponto em que a nossa dor passa a ser menor do que a grandiosidade da alma do seu filho, que aceitou esse destino, porque a gente entende nesse caminhar que nós aceitamos o nosso destino, sem a gente lembrar. Então, quão especial e forte é essa alma que aceitou esse destino tão doloroso e tão difícil. Então, quando eu começo a transformar o meu olhar e olhar para ele, entender o quão forte ele é para ter aceito e ter vivido tudo isso, aí sim eu posso começar a aceitar. Eu posso começar a me curvar a esse destino e aí eu posso me entregar à vida novamente. Esse é um processo que cada um tem o seu tempo, mas é muito importante em algum momento você dizer para ele internamente: sim, eu agora aceito, eu vejo a sua força, eu vejo o quão especial você é e eu te deixo tranquilo, agora seguindo a minha vida com força, agora indo para a vida em sua homenagem, fazendo algo de muito lindo dela, porque por alguma razão eu fiquei e você não, então eu posso sim homenageá-lo vivendo plenamente. Mas é um processo, é um passo por vez, não é fácil.
Mas é importante se você puder se permitir fazer isso, né? E, bem, tinham mais algumas perguntas aqui, mas de alguma forma elas desapareceram. Então, se vocês quiserem mandar novamente, eu abri e aí as outras sumiram. Sobre qualquer tema do olhar sistêmico, que vocês tiverem dúvidas ou tiverem questões sobre relacionamento, eu aproveito para dizer que lá no canal do YouTube tem muitos temas. Hoje mesmo alguém perguntou sobre relacionamento amoroso. Tem várias lives sobre esse tema. Sorrir em meio à dor é ruim? Querida, se esse sorriso não vier para disfarçar ou para fugir dessa dor, não há problema. Mas só você vai saber dessa resposta. Na verdade, o sorriso, quando ele vem, quando ele brota lá de dentro da alma e quando não é uma fuga, é um sinal de uma superação, de um olhar que diz sim para a vida como ela é, que diz sim para o destino como ele foi, que se reconcilia com o fato de você estar aqui e a pessoa que você ama não. E isso traz muito alívio para essa pessoa. A gente vê nos campos de constelação que normalmente quando alguém vai para outro plano, a pessoa que fica acaba honrando essa pessoa através do seu sacrifício, da sua tristeza, da sua desconexão com a vida, de não se permitir mais encontrar o brilho, encontrar o caminho. E esse sacrifício, que não é consciente, é um peso muito grande. A gente vê as pessoas, quando entram no campo, elas sentem isso de uma forma que não é positiva, elas não querem. Muitas vezes esses representantes se empurram, querendo mostrar o caminho da vida, querendo se despedir e dizer, segue. Então, quando esse sorriso vem de dentro, quando ele brota da alma de quem diz, eu sorrio para a vida e eu aceito como foi, isso é muito bom sim. Isso é um sinal de cura, é um sinal de leveza que traz para o campo. Mas quando ele é uma fuga para não entrar em contato com a dor, aí ele precisa ser revisto, né? E aqui a Maiana pergunta, como lidar com o aborto espontâneo? Olha, Maiana, obrigada pela sua pergunta. Eu tive muitos, né? Não sei se você já me viu falar em lives, mas eu sou mãe de 12. Eu tenho 3 filhos comigo e tenho 9 em outra dimensão. Tive muitos abortos espontâneos. E a minha reação, e a de muitas pessoas, foi me bloquear. Olhar para aquilo como um feto, como algo que não tinha vida. Para eu não sentir a dor enorme que me atravessava. Isso me fez ficar congelada para o sentir, congelada para a vida, congelada para muita coisa que eu não tinha consciência. Hoje, com o olhar sistêmico, com esse trabalho, eu atendo muitas pessoas que tiveram abortos. É muito importante vivenciar essa dor, se entregar a ela, porque ela é profunda, ela é forte, mas se eu posso senti-la, eu também chego um momento em que eu posso soltar e me pacificar e me despedir dessa dor. Mas da dor eu me despeço, nunca do filho. O que acontece? A gente tem uma compreensão depois de 40 anos desse trabalho de que um dia de fecundação já é um filho. Isso aparece no campo das constelações. Muitos filhos que não estão incluídos. Isso traz muito tumulto, muito peso para aqueles que são nascidos. E não só para eles, para os pais também e para todos do campo. Então, um filho, ele precisa ter um lugar. Então, você pode começar incluindo esse filho. Não é fácil. Eu sei disso por experiência própria. Mas quando eu comecei a incluir os meus filhos, dando nome a eles, tendo coisas na minha casa, objetos ao lado dos meus porta-retratos que lembram ele, contando para os meus filhos nascidos que eles têm irmãos,
contando para todos, para vocês, para o mundo, que eu tenho outros filhos em outra dimensão, mesmo que ninguém mais entenda, mas eu sei, eu entendo, e no meu coração eles têm esse lugar. Isso trouxe uma cura enorme para mim, para os meus filhos, para o meu sistema. Então, é muito importante incluir o seu filho ou a sua filha. Tema de aborto, tem vários aqui, vários vídeos, inclusive uma aula que eu dei no Congresso de Constelações Familiares online, falando sobre esse tema. Se você puder olhar no IGTV ou no YouTube, você irá encontrar. Bem, irmãos que não conseguem emprego, mesmo com formação, não conseguem se manter financeiramente, dependiam da mãe que morreu. Sou irmã mais nova e sofro em vê-los assim, tentando ajudar, mas aceitando suas... Bem, cortou, mas eu entendi, Sheilinha. Então, esse é um tema da ajuda, né? A gente aprende no olhar sistêmico que a ajuda tem regras. A gente não sabe disso. E, portanto, por amor, a gente acaba assumindo lugares e posições e formas de ajudar que enfraquecem o outro, nos enfraquecem e pioram tudo. Então, uma das coisas mais importantes é eu preciso entender que eu só posso dar aquilo que o outro me pede. Do jeito que aquilo que ele quer receber e não o que eu quero dar. Não o que eu acho que deve, o que eu acho que é melhor. Porque eu preciso partir do princípio de que o outro também tem um caminho, uma jornada, um destino. E que tudo que vem ao encontro dele está certo para ele. Eu sei que é muito difícil olhar assim, especialmente se a gente está vendo alguém sofrer. Mas a gente tenta tirar a pessoa desse sofrimento porque nós não suportamos vê-los assim. Então, no final das contas, a gente age assim por nossa causa. E é muito duro a gente se deparar nesse lugar de entender que quem não consegue suportar esse sofrimento somos nós e não eles. E aí, quando nós olhamos com pena, quando nós olhamos com esse olhar e quando nós vamos lá e falamos, não, eu vou te tirar disso, eu vou fazer isso, que não resolve, porque aqui a gente também tem que olhar para a eficiência do nosso gesto. Não resolve. Você pode conseguir um emprego para ele. Se essa questão tiver algo por trás, e com certeza tem, algo que ele precisa aprender e que com certeza ele não está conseguindo olhar, e você der um emprego para ele, muito provavelmente não vai durar, ele não vai ser grato como você gostaria, né? Por quê? Porque você sai do seu lugar, você vai para um lugar de mãe, que não é o seu, você de alguma forma olha para ele com esse olhar que o enfraquece, você traz para você esse peso e você colhe ingratidão. Então, a forma da gente ajudar com eficiência, respeitosamente, é primeiro olhar para esse irmão com outro olhar. E enxergar que sim, o destino dele talvez seja mais pesado que o seu. Talvez ele tenha questões nessa vida para aprender que são muito difíceis e que passam por isso. E que ele tem a força necessária para lidar com isso. Todos nós temos, cada um de nós, se estivermos no nosso lugar, e isso é importante, no nosso lugar, em outro nós não temos, mas se estivermos no nosso lugar, nós temos força para enfrentarmos tudo o que a vida nos trouxer, as coisas mais difíceis. Se eu consigo entender isso, eu consigo entender que ele também tem. E eu olho para ele com outro olhar. Eu enxergo a força que esse irmão tem. Que alma especial, forte para lidar com esse destino. Então eu vou para outro lugar e ele recebe. E aí a física quântica explica. O nosso olhar impacta o objeto observado. Tem aí o experimento da fenda dupla, tem várias coisas que você pode pesquisar a esse respeito. O meu olhar impacta. Quando eu começo a enxergar a força dele, muitas vezes ele começa a enxergar essa força através de mim, através desse meu novo olhar. Então, essa é a primeira forma que você pode ajudá-lo. A segunda é estar ali, apostos para aquilo que ele solicitar e te pedir e que você tenha. Segunda regra, aquilo que você tem. Porque muitas vezes nós damos o que não temos. Nós, às vezes, damos um dinheiro que nós não temos, que nós fizemos empréstimo, né? E aqui eu tô falando de dinheiro, mas às vezes a gente dá
algo que nós não temos dentro de nós. Nós só podemos dar aquilo que temos e dentro daquilo que Ele solicita. Então você pode sim estar ali, olha, eu estou aqui. Se você precisar de mim, você me fala e eu vou te ajudar como eu puder. Mas eu confio em você e eu sei que você tem o que é necessário para seguir com esse caminho. Então, tem uma live também, aliás, acho que tem 2 lives sobre ordens da ajuda, te recomendo no canal do YouTube, no meu canal. Uma com meu professor querido, Renato Chambertati. Esse tema da ajuda é muito importante para tudo na nossa vida. Ele traz uma consciência do quanto nós estamos fora de lugar, por que nós estamos perdendo tanta força e gerando tantos conflitos. Bem, quando damos ao outro o lugar devido, a Marjorie pergunta, perdoamos e procuramos manter a paz, nos sentimos leves, estou vivendo isso, mas ainda me sinto frustrada pela falta de verdade do outro, que após dizer querer o mesmo, na primeira vez contrariada, confessou ser mentira esses sentimentos. Bem, Marjorie, nós não mudamos ninguém. Seria bom se a gente fizesse isso, mas nós não transformamos ninguém. Nós só conseguimos nos transformar, mudar o nosso olhar, a nossa postura, mas se ela estiver verdadeiramente diferente lá dentro, nós vamos para um outro lugar, onde nós olhamos essa postura e muitas vezes entendemos que atrás dessa pessoa tem um sistema e que tudo isso atua nela e que talvez ela tenha lealdades inconscientes e por isso ela não consegue fazer diferente. E aí, se é um parceiro, por exemplo, nós temos uma escolha. Agora sim, inteiros, integrando aquilo que somos, transformando o nosso olhar, entender se sim, nós verdadeiramente amamos o outro como ele é, e nós estabelecemos agora um novo caminho onde eu coloco aquilo que para mim é importante e ele o que coloca o que é para ele importante, e a gente equilibra essa troca e segue adiante, ou eu escolho se eu vou seguir adiante ou não. E talvez o outro não esteja no mesmo caminho, no mesmo desenvolvimento que eu, e tudo bem. Cada um tem o seu tempo, mas nós não conseguimos transformar o outro. Nós nos transformamos e transformamos o nosso olhar para o outro, e isso geralmente tem um impacto. Mas pode ser que isso não aconteça. E aí nós temos escolhas, porque agora nós temos consciência. Vamos ver aqui. E quando a pessoa nem sabe que teve um aborto espontâneo? Patrícia, então, geralmente isso aparece em constelações familiares, e a pessoa sente na alma, né? Eu, por exemplo, achava que tinha tido 4 abortos. Quando eu comecei a estudar esse olhar sistêmico, a constelar e a participar do campo, eu tinha uma certeza dentro de mim que tinha mais. Eu falava, não, tenho certeza que tem mais. E eu fiz uma constelação para ver, e aí sim pude encontrar todos os demais filhos, entender que eram 9 e não 4. E aí eu fui lembrando de sangramentos, de episódios que eu tive e que eu já nem lembrava mais, porque eu bloqueava. É muito comum a gente se surpreender no campo com abortos que a gente nem lembrava. Pessoas que fizeram tratamento, elas têm filhos excluídos, se elas olharem para esses embriões como apenas embriões. Então é importante incluir. E esse é um exemplo que eu gosto de trazer, né? Muitas vezes as pessoas implantam 2 embriões e quando voltam na consulta não tem mais nenhum. Ou seja, de alguma forma ela perdeu e não percebeu. Então sim, é possível a mulher perder filhos e não perceber, né? Existem muitas pessoas que estão estudando isso mais especificamente, né? Então, se você tem essa dúvida, eu já diria que provavelmente você tem um filho que está excluído, né? Então, se você puder, constele. Se você já sentir que tem no seu corpo, a gente vai muito para a mente, mas se a gente sente no corpo,
né? A gente tem a sensação, um arrepio, a gente está vendo uma live, a gente está vendo uma aula sobre o tema e vem aquela certeza, muitas vezes a gente não escuta. Escute, é o que eu posso te dizer nesse momento. Participe de constelações, todas as quintas, não há custo, eu faço o grupo online. Pode ser que assistindo constelações onde existam abortos, você tenha essa confirmação. Pode ser que entrando no campo como uma representante, você também tenha. Então, eu fico aqui o convite para todos vocês que estiverem ouvindo e que quiserem participar e assistir. Quando você não sabe o que sente pelo seu marido e pelo seu casamento. Eu tenho uma live, aliás, eu tenho várias lives aqui sobre relacionamento. Tem uma que eu gosto muito e tem uma frase que eu gosto muito de dizer. Para que a relação seja forte e saudável, precisa ser um encontro de dois todos e não de duas metades. A gente aprende às vezes, né, que a metade da laranja, a tampa da panela, cara metade. Mas a verdade é que a gente só pode saber isso, Denise, se a gente estiver integrada. Muitas vezes a gente projeta uma falta que a gente tem no outro e a gente quer que ele supra essa falta. Isso é muito comum e é inconsciente. E quando a gente faz isso, a gente mistura tudo. Então, antes de você sair desse relacionamento, eu trago essa reflexão para você. O quanto que você está inteira consigo. O quanto que os seus pais estão incluídos no seu coração. Isso é uma das questões que a gente traz muito para o relacionamento. A gente tem um pai excluído e a gente de alguma forma busca ele no parceiro, ou às vezes até uma mãe. Às vezes a gente tem algo em nós, né? Às vezes também existe uma indisponibilidade porque eu estou vinculada a um ex. Um namoro de muito tempo atrás que terminou muito mal, mas que de alguma forma eu sigo vinculada porque eu excluí essa pessoa. E quando eu excluo, eu sigo vinculada pela dor. Então muitas vezes a gente está no relacionamento, mas a gente já perdeu a capacidade de se vincular. E a gente acha que é o outro, né? Isso é muito comum. A gente não consegue perceber porque isso não é consciente. E eu costumo dizer que esse trabalho do olhar sistêmico, da constelação familiar, é um trabalho de conscientização, porque eu só tenho uma escolha depois que eu tenho a consciência do que está acontecendo. Enquanto eu não tenho a consciência, eu acabo às vezes saindo de um relacionamento que me fazia bem, que eu amava, mas porque outras questões pesavam na minha alma. Talvez uma fidelidade às mulheres da minha família que não se permitiram amar, que não se permitiram ter um relacionamento saudável com os homens, porque alguém lá atrás foi violentada, abusada, sentiu essa dor e isso foi passando, porque isso vem com a gente. Então, antes de olhar para o seu relacionamento, o que me vem de te dizer é: olhe para o seu sistema. O que nesse momento que eu estou falando, você já sente, né? Perceba se você tomou partido na relação dos seus pais. Isso também vem com muita força para o nosso relacionamento, porque a gente exclui um ou outro quando a gente toma partido, né? Então muitas vezes o problema não está no marido, na esposa, no companheiro, muitas vezes não está no relacionamento. Isso também eu posso dizer dos filhos. Muitas vezes a gente vê os filhos manifestando questões e a gente fica angustiado e a gente às vezes começa a medicar, leva na psicóloga, faz tudo isso, mas grande parte das questões que os filhos manifestam são questões que nós não conseguimos ver, são questões que nós não conseguimos incluir. Então eles estão como espelho manifestando, porque eles são os mais novos do sistema, eles trazem dinâmicas do sistema inteiro, para que agora a gente possa olhar de uma outra forma, a gente possa incluir e pacificar tudo isso. Sim, repito o nome do meu professor amado, Renato Shaan Bertatti. Shaan, S-H-A-A-N. Eu tenho várias aqui no GTV, eu sempre falo dele, recomendo essa live que eu fiz com ele, foi muito especial.
Problema com o horário, tem alguma relação familiar? Olha, é difícil eu te dizer, assim, eu costumo dizer que não é receita para bolo, né? Eu não gosto de trazer assim, isso é aquilo, porque embora existam questões corriqueiras, questões comuns, dinâmicas comuns que estão por trás de certas questões, cada caso é um caso, cada sistema é um. Às vezes você se surpreende com o que aparece no campo, então é muito difícil te dizer exatamente o que seria. Marjorie, que bom que você trouxe sobre a primeira esposa. Sim, você não consegue fazer com que essa esposa te reconheça, mas você pode, dentro de você, reconhecer o lugar dela. E isso, para você, é o suficiente. E você deixa com ela a dificuldade dela. Ela tem o aprendizado, a consciência, o nível de crescimento dela nessa vida. E você tem a sua. E se você verdadeiramente olhar para ela com esse olhar, isso é o bastante para você. Isso traz força para você, traz amor, fluidez. E você deixa conscientemente com ela aquilo que é dela, a dificuldade que é dela. Porque nem todos estão no mesmo lugar, com o mesmo timing, né? No mesmo tempo, no mesmo processo. Talvez ela tenha as questões que estão atuando nela, que você nem sabe e que vem do sistema dela. Então, se você pode fazer isso, que bom para você e para os seus filhos, se você tiver filhos, ou se vier a tê-los. Que bom que alguém no sistema pode incluí-la. Isso reverbera no campo. Isso impede que venham novos enredamentos para os seus descendentes. E tudo bem. E se seu marido ainda não conseguir olhar e incluir, tudo bem, deixe que ele tenha o tempo dele. Faça você. Isso é o que eu posso te dizer. Vamos ver. Na traição, a culpa é sempre dos dois? Então, Neise, a gente não fala em culpa, né? O Bert nos fala que se a gente fica na busca pelos culpados, a gente não consegue encontrar a cura. Porque sim, sempre vão existir culpados, né? Num julgamento, em coisas que acontecem, né? Mas é além disso, como que eu me curo? Como que eu consigo me desvincular dessa dor? Porque eu posso passar uma vida inteira tratando isso, olhando na terapia, mas repetindo para mim mesma: eu sou a certa, ele é o errado. E eu não conseguir nunca mais me relacionar. E é uma escolha que eu respeito, né? Mas que é uma escolha que não vai trazer a cura. Não vai. Porque eu só consigo me curar disso quando eu saio desse nível de consciência que a gente chama da consciência pessoal, que é uma consciência que está atrelada aos valores e crenças do meu sistema. E vários livros do Bert explica isso, a má consciência, a boa consciência, a consciência pessoal, a consciência sistêmica, a consciência espiritual. Então, se eu fico nesse nível da consciência pessoal, eu não consigo uma cura para mim, né? Porque a gente quer se curar, a gente quer se trabalhar. Em última instância, a gente quer ser feliz. Então, não se trata disso, né? Se trata de eu conseguir olhar agora com outro olhar. E esse olhar implica em que eu consiga enxergar a minha parcela de responsabilidade, e aí eu não falo de culpa, mas a minha parcela de responsabilidade no término da relação. Talvez seja difícil entender na traição, mas eu consigo entender no término de uma relação. Ele não acontece apenas por uma traição. Existem muitas outras questões. E quando eu começo a me apropriar da minha responsabilidade, eu cresço, eu ganho força. Eu saio de um papel que o Bert diz de vítima e eu vou para um papel muito maior. Um papel onde eu entendo que todos nós estamos aqui para aprender. Cada um erra de um jeito. Talvez eu não trairia, mas eu começo a olhar de uma outra forma. E geralmente casos de traição vêm quando existem outros anteriores,
né? Então, meu avô traiu a minha avó e foi muito julgado e foi excluído e as pessoas nunca mais quiseram olhar ou sempre falaram que ele era o malvado e ela boazinha. E aí o que acontece com os filhos? Geralmente traem também, porque tudo aquilo que a gente julga, desrespeita, exclui, volta. É cíclico, é um padrão repetitivo. Então, para que a gente possa estar num próximo relacionamento de outra forma, esse olhar sistêmico nos diz que a gente precisa olhar também de uma outra forma para isso, porque ele volta justamente para que agora eu possa olhar para esse avô, para esse pai e para esse marido de um outro lugar. Então, traição é um tema que daria uma live inteira, tem muitos aspectos sistêmicos aí relacionados a isso, e não se trata de dizer que é certo ou errado, que existe um culpado ou não, é olhar com a consciência sistêmica e, se possível, com a espiritual, incluindo tudo aquilo que precisa ser incluído. Agora, eu preciso dizer algo que eu costumo dizer, né, nas lives. Quando uma pessoa resolve perdoar uma traição e ela diz, ok, eu amo e eu vou continuar nessa relação, eu perdoo. Se ela faz isso de um lugar superior, ou seja, inconscientemente dizendo, eu sou melhor, muito melhor que ele, vamos supor que seja uma mulher aqui, eu sou muito melhor que ele, então eu vou olhar para ele e vou perdoar. Essa pessoa, ela vai sempre se sentir credora. E esse homem sempre devedor. Essa relação, ela pode durar mais 40 anos, mas ela não será uma relação pacífica, saudável. Cada briga vai trazer tudo isso à tona. Porque desequilibrou a balança de tal forma que é muito difícil reequilibrar. Então, para que essa traição possa realmente ser perdoada, eu primeiro preciso transformar o meu olhar e me enxergar tão passível de erro quanto ele. Talvez eu não conseguisse jamais traí-lo, mas eu seria capaz de fazer algo muito ruim para ele. E aí você pode pensar em muitos exemplos para que você consiga, de alguma forma, se enxergar tão humano quanto esse homem. E aí sim, deste lugar, onde eu me julgo humano, igual, imperfeito, capaz de fazer coisas muito ruins também, capaz de também ser o perpetrador e não apenas a vítima. Então agora sim eu olho para ele e digo, agora eu consigo seguir adiante com você, eu consigo virar a página. Se não for assim, essa traição pode ser perdoada, mas ela vai continuar com a balança desequilibrada e pesando nesse relacionamento. Bem, acho que temos mais... Não, achei que tivesse mais uma pergunta. Eu quero agradecer a todos que vieram. Para mim é sempre muito gostoso fazer essas lives de perguntas e respostas, onde vocês trazem uma questão, eu posso explicar um pouquinho mais do olhar sistêmico e fiquem com aquilo que ressoa na alma de vocês. Aquilo que não ressoa, não fiquem. Eu costumo dizer que a gente precisa escutar, antes de me escutar, de escutar o Bert, de escutar os livros, os gurus, a gente precisa se escutar. Então, se ressoou em você, escute, olhe para isso. E se não, fique com aquilo que a sua alma pede, porque esse é o caminho certo para você, que pode não ser o mesmo que eu. Mas eu agradeço de qualquer forma por vocês estarem aqui, por trazerem as perguntas, por compartilharem comigo esse espaço onde eu posso trazer esse olhar que tanto me encanta e que traz curas muito grandes para mim. Deixo novamente aqui o convite, quem puder, quem sentir, venha nas constelações de quinta, mande uma mensagem, não há custo para assistir, só para constelar, então fiquem à vontade. Eu que agradeço a todos vocês, um beijo enorme para vocês e até a próxima live.